Boa tarde a todos os funcionários da casa, os profissionais de divulgação, a todos que nos acompanham através do programa Fala Câmara. Damos início aos trabalhos para a abertura de mais uma sessão legislativa e solicito os senhores vereadores que registrem sua presença no painel eletrônico. Solicito que coloque na tela para acompanhamento dos registros de presença. Então, registro de presença de todos os vereadores, considerando o registro de presença de totalidade dos vereadores, cumprindo o regimento, sob a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão ordinária. Convido o primeiro secretário, o vereador Antônio Santana de Oliveira, para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 15ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do primeiro período da legislatura 2023/2024. Aos 13 dias do mês de junho do ano de 2023, às 8 horas, realizou-se a 15ª sessão ordinária da terceira sessão legislativa do primeiro período da legislatura 2021/2024 da Câmara Municipal de Vereadores de Paripiranga, Bahia, sob a presidência do vereador José Wilson de Santana. Efetuado o registro de presença através do painel eletrônico da Câmara Municipal, verificou-se o comparecimento dos seguintes vereadores: Valdir Rabelo de Souza, Antônio Santana de Oliveira, Paulo de Jesus Santana, Rivaneide Alves Carvalho, Rafael Lima Santana, Alexandre Magno Rodrigues de Oliveira, José Roberto Carregosa Dias e José Luizio Virgem Santa Rosa. Ausentes, após prévia justificativa, os vereadores Vlander Peterson Carregosa Pinto e James Oliveira Cardoso. Após constatado, através da lista de presença, o quórum necessário para a abertura dos trabalhos, o senhor presidente, em nome de Deus, conforme disposição regimental, declarou aberta a presente sessão. Em seguida, o senhor presidente convidou o secretário em exercício, o vereador Alexandre Magno Rodrigues de Oliveira, para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi submetida a apreciação dos senhores vereadores e não havendo impugnação, foi aprovada na íntegra. Em seguida, o senhor presidente fez a leitura da matéria do expediente, constando: convite da quadrilha Água na Boca para participarmos nos dias 17 de junho, às 15 horas, na Escola Cantinho da Paz. Missa em ação de graça aos 50 anos da quadrilha, e no dia 18 de junho, na Escola Cantinho da Paz, a apresentação da quadrilha Água na Boca. Em seguida, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores na matéria do expediente, e não havendo oradores inscritos, o senhor presidente passou a matéria pautada para a ordem do dia, constando para a primeira discussão e votação o projeto de lei de emenda à lei orgânica número 1/2023, de autoria da mesa diretora, altera a lei orgânica do município de Paripiranga, acrescentando o artigo 104A. O senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores para a discussão do projeto, fazendo uso dos vereadores presidente José Wilson de Santana, e não havendo oradores inscritos, o senhor presidente convidou os senhores vereadores para manifestar o seu voto através do sistema eletrônico de votação, obtendo o seguinte resultado: 6 votos favoráveis dos vereadores Alexandre Magno Rodrigues de Oliveira,
Antônio Santana de Oliveira, Valdir Rabelo de Souza, Paulo de Jesus Santana e José Roberto Carregosa Dias. Nenhum voto contrário, 3 abstenções. Dos vereadores Rafael Lima Santana, Rivaneide Alves Carvalho e José Aloysio Virgem Santa Rosa. O senhor presidente declarou reprovado o projeto de emenda de número 1/2023 em sua primeira discussão e votação e determinou que a Secretaria adotasse providências regimentais para o seu arquivamento. Encerrada a matéria pautada para a ordem do dia, o senhor presidente franqueou a palavra aos senhores vereadores nas explicações pessoais, fazendo uso os vereadores Valdir Rabelo de Souza e não havendo mais oradores inscritos e não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente, em nome de Deus, conforme disposição regimental, declarou encerrada a presente sessão, marcando a próxima sessão ordinária para o dia 20 de junho de 2023, às 14 horas, com a seguinte pauta para a ordem do dia. Para primeira discussão e votação, o projeto de lei de número 10/2023, LDO, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para os exercícios de 2024 e dá outras providências, e o que ocorrer. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Paripiranga, Bahia, em 13 de junho de 2023. Após a leitura da ata, solicito que coloque para votação. Então, a ata aprovada por unanimidade, que será assinada pelos nobres colegas parlamentares. Isso. Enquanto vai fazendo as assinaturas, o vereador secretário vai fazendo a leitura da matéria do expediente. Projeto de lei de número 15, de 15 de junho de 2023, dispõe sobre a denominação de logradouro público municipal e dá outras providências. O prefeito do município de Paripiranga, estado da Bahia, faz saber que a Câmara de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Passa a denominar-se Praça Manuel Amaro dos Santos, a praça pública municipal, onde se situa a Academia ao Ar Livre, no povoado Lagoa Preta, no município de Paripiranga, Bahia. Artigo 2º. A Prefeitura Municipal, através do setor responsável, providenciará a colocação de placa no referido logradouro público. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito do município de Paripiranga, 15 de junho de 2023, Justino das Virgens Neto, Prefeito Municipal. Então, projeto de lei que chega a esta casa, número 15, de 15 de junho de 2023, que dispõe sobre logradouro público, de autoria do Executivo Municipal. Então, apenas esse projeto de lei que está na matéria do expediente, fica franqueada a palavra aos nobres colegas vereadores para discussão da matéria que chega a esta casa. Não temos nenhum vereador inscrito, seguimos para a matéria da ordem do dia. Seguindo para a matéria da ordem do dia, projeto de lei número 10, de 10 de abril de 2023, LDO 2024. Então, para discussão da matéria, está franqueada a palavra aos nobres colegas vereadores.
Com a palavra, vereador Rafael Lima, pelo tempo de 10 minutos. Senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras e senhores de Paripiranga, chega a esta casa apto para votação no dia de hoje, no momento da ordem do dia, o projeto de lei número 10, datado de 10 de abril de 2023, qual seja, projeto de lei referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias. É sabido de todos os vereadores aqui desta casa que o arcabouço orçamentário é composto pelo Plano Plurianual, pela Lei de Diretrizes Orçamentárias e pela Lei Orçamentária Anual. O Plano Plurianual fora aprovado dentre os senhores. Hoje temos a oportunidade de aprovar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Futuramente chegará a esta casa a Lei Orçamentária Anual. Porque eu reforço e repito para os senhores, este arcabouço normativo sobre o orçamento público é composto destes três projetos de leis que se transformarão em leis a serem executadas. E estas leis devem estar, Tonho de Vigílio, em harmonia. Se aprovamos como aprovamos o plano plurianual, e hoje não aprovarmos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, provavelmente teremos prejuízo na Lei Orçamentária Anual. Acredito eu que não tem por que passarmos adiante para receber e aprovar, e discutir e aprovar a Lei Orçamentária Anual, se não aprovarmos esta Lei de Diretrizes Orçamentárias. Por quê? Entendo que há uma ligação entre as três, e repito, um conjunto de normas que devem estar em harmonia. Se não aprovarmos a Lei de Diretrizes hoje nesta casa, nós estamos rasgando todas as leis aprovadas nesta casa sobre, por exemplo, a inclusão das pessoas atípicas, das famílias atípicas, que foram aprovado nesta casa por unanimidade, com grande discussão, com grande diálogo, um projeto inovador no nosso município e que precisa do apoio fundamentado e detalhado na Lei Orçamentária Anual que está por vir a esta casa. Se não aprovarmos hoje, senhores, nós estamos rasgando os projetos de lei que foram aprovados e transformados em lei no nosso município. Sobretudo, este projeto da inclusão das famílias atípicas, que foi, repito, aprovado por unanimidade com grande discussão e grande clamor na sociedade paripiranguense. Dou exemplo também, senhores, da casa de apoio que fora aprovada nesta casa como emenda e que será e que poderá certamente ser prejudicada. Uma iniciativa dos vereadores, inclusive a oposição que sempre exigia a aprovação desta lei, a exemplo do vereador Roberto, vereador Beto de Zé Pinto, que sempre lutou por esta casa de apoio, assim como nós, vereadores, lutamos e aprovamos este projeto de lei que foi transformado em lei municipal, poderá e será
com certeza prejudicados se não aprovarmos esta lei de diretrizes orçamentárias. Porque, repito, não há fundamento de chegar a esta casa o detalhamento do orçamento futuramente, através da lei orçamentária anual, se não temos o elo entre as 3 leis mais importantes do nosso município. Plano plurianual, lei de diretrizes orçamentárias, que está exposta hoje e posta à votação por nós vereadores, e futuramente, se aprovarmos esta lei de diretrizes orçamentárias, entraremos no mérito de receber, de discutir e de votar a lei orçamentária anual. Senhores, reforço que se não aprovarmos esta lei, os recursos oriundos para o exercício de 2024 poderão prejudicar a execução dos projetos transformados em lei nesta casa. Entendo a preocupação do vereador, dos vereadores, que queiram votar contra este projeto, porque entendam, como sempre foi costume nesta casa, de se tratar a LDO como um projeto de lei genérico. Senhores, o meu entendimento é que a lei do plano plurianual pode sim ser genérica, traçando as metas. A lei de diretrizes orçamentárias pode sim ser genérica. Nada impede que haja especificações, mas pode sim ser genérica. O que não pode ser genérica, senhores, é a lei orçamentária anual. É a lei orçamentária anual. Esta não pode de forma alguma ser genérica. E peço o apoio dos senhores para a aprovação desta lei de diretrizes orçamentária, para que não sejam prejudicados e jogado fora todo o trabalho desta casa durante este ano legislativo, sobre principalmente que fui ativo nos seguintes projetos: a Casa de Apoio para a execução da implementação da Casa de Apoio e, sobretudo, o projeto que trata sobre a inclusão das famílias atípicas no nosso município. Projeto este que se originou do nosso trabalho de iniciativa, juntamente com o vereador Peterson Pinto. Peço, como líder do governo, para que não prejudiquemos o orçamento que está por vir. E peço a aprovação dos senhores sobre a lei de diretrizes orçamentárias. Muito obrigado. Estas palavras do vereador Rafael Lima. Continua franqueada a palavra aos nobres colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Alexandre Magno, pelo tempo de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Zé Wilson, vereadora Neide, vereadores aqui presentes, cidadãos que estão aqui, servidores do Legislativo, pessoal que faz toda a transmissão pelas redes sociais e pela patrocínio, Tudo FM, desculpe, desta sessão da Câmara. Venho à tribuna sobre o projeto de lei em discussão, que é a Lei de Diretriz Orçamentária. E venho com toda a tranquilidade de quem está aqui nessa casa há 6 anos, inclusive, acho que uma única vez, Jerônimo pediu, nós votamos, ainda era vereador, e uma única vez eu votei contra. Dessa eu vou me abster, é uma posição pessoal, e o grupo partidário fica à vontade para tomar cada qual a sua decisão como quer. E o faço por quê, vereadora Neide? Porque para cá vem um projeto de lei mais do que genérico. Não é só genérico. A lei de diretrizes orçamentárias não é só genérica. Ela vem criando coisas que não há no município de Paripiranga, e eu não estou em Marte, eu estou aqui. Eu sou vereador daqui.
Eu voto nos projetos que vêm para cá. Então eu não posso me conceber, dar um voto numa lei que tem, por exemplo, apoio a resíduos sólidos que não há nesse município. O que acontece? O setor contábil copia de outro município que talvez tenha e até esquece de tirar. E é difícil para mim votar numa matéria dessa natureza. E voto com toda tranquilidade em respeito à fala do vereador Rafael, me abstendo de votar com toda tranquilidade sobre a questão das emendas. Sabe por quê? Porque essa casa se debruçou na lei orçamentária passada, os 11 vereadores votamos favorável e fizemos uma emenda específica sobre casa de apoio que tanto Beto quer. Cadê a casa de apoio? Cadê a casa de apoio que estava prevista no PPA por nós, por 11 vereadores? Estava na LDO passada, por 11 vereadores. Estava no orçamento passado por 11 vereadores e não foi executado. Não é porque vai estar, eu vou me abster de votar, que vai prejudicar o orçamento. Porque por mais emenda que se faça, só se faz da peça orçamentária aquilo que o prefeito quer. Que eu acho que a Câmara deveria ser atendida nesse pleito. A Câmara como um todo. A Câmara que avalizou uma LDO genérica, que vem para cá genérica, que não diz nada. Esta é uma lei de suma importância, uma criação genuinamente brasileira da Constituição de 88. Só nós, no mundo, temos lei de diretriz orçamentária, base do orçamento. A França, na Europa, tem algo semelhante, que seria um meio orçamento para discussão, Peterson, mas não tem força de lei. Os americanos também, mas não tem como força de lei da gente sentar aqui e estabelecer diretrizes para um orçamento, para aquilo que o município precisa. E vem, mais uma vez, genérica para cá. O que deveria contar nessa LDO, Beto? Está lá, eu tenho no plano plurianual uma previsão, Peterson, de 10 PSFs. Eu vou botar que aqui vai ter 4. Um na sede, um na Lagoa Preta, ou no Maritá, um em Conceição de Campinas. Vem a lei orçamentária e diz, não tenho condição de fazer nessas localidades. Eu vou fazer o do Maritá e de Conceição de Campinas. E aí ela aponta o que vai ser executado. Mas nós temos que sinalizar. E não há quebra de braço sobre isso, de maneira nenhuma. Essa é uma lei apartidária, é uma lei necessária ao município. Mas essa casa tem que dar uma resposta ao executivo. Senhor prefeito, peça ao seu setor contábil que faça uma LDO, pelo menos condizente, para a gente votar aqui com tranquilidade. Porque o senhor coloca, não é a mim não, que estou me abstendo, a Câmara de Vereadores numa situação constrangedora de votar em algo totalmente genérico. O correto mesmo, com todo o respeito, era essa casa, os 11 se reunir e devolver o projeto para que fosse elaborado condizente com a realidade do município e aqui a gente votasse com toda alegria. Agora votar nisso, recuperação de matas ciliares, recuperação de olho d'água, seguro safra. Sim, quem são os beneficiários? Quais as matas ciliares? Quais os olhos d'água? Não temos. Eu sei que ela é uma peça importantíssima. Ela faz o elo do orçamento ao plano, ela é a base, mas ela é uma lei. Nós estamos legislando e criando base. E criando base genérica. Isso não pode acontecer. Nós temos que criar bases concretas. Até mesmo porque, quando o Zé Luísio chegar na localidade deles, olha, vai ter um posto de saúde aqui, porque nós votamos na LDO. Possivelmente tenha. Pode não acontecer? Pode, mas está lá previsto. E nós fizemos essa previsão de casa de apoio e não foi atendida. Votar leis, nós vamos prejudicar as leis que são votadas aqui, só se for nome de praça de rua, que é o que nós votamos esse tempo todo. Me diga um projeto de concreto, a não ser o que você, o vereador Petz, fizeram sobre as pessoas atípicas. Me diga um projeto concreto do executivo que veio para aqui, que demande do orçamento, que precise de nós um apoio. Vocês dois, vereador Rafael e vereador Petz, trouxeram um projeto de responsabilidade social. E eu tenho a grandiosidade de reconhecer o orgulho de ter votado nesse projeto aqui. Que deveria ser iniciativa de lá, não de cá.
E aí nós vamos ficar aqui mais uma vez. Nós somos vereadores. O tempo mudou. Aí nós vamos chegar aqui e dizer, olha, está tudo bem, vamos votar porque é necessário, porque o orçamento precisa, porque o orçamento a gente já votou genérico aqui, minha gente. E eu não voto mais. Vou seguir o conselho do professor Rogério Reis, eu cansei. E não vou perder meu tempo emendando o que não vai ser concretizado. Para a gente ter votado os projetos do Executivo aqui, para a gente, todos os anos, a gente teria que ter sentado e exigido a casa de apoio, que é uma coisa que precisa para a população, e que a população necessita mesmo. Nós consignamos no PPA que não tinha, consignamos na LDO do ano passado, colocamos no orçamento e não foi executada. E não foi executada por falta de vontade política. Porque quando se quer executar, executa. Então, eu não vou votar contra, vereador Rafael. Não votaria contra a LDO, mas me abstenho de votar da maneira que está. E vou mais além. Se eu fosse o presidente desta casa, eu ia buscar os mecanismos jurídicos para devolver essa LDO. Devolver e pedir que trouxesse alguma coisa compatível para que esta Câmara se debatesse e votasse. Com todo o respeito. Com todo o respeito ao Executivo, que tem a competência prerrogativa de mandar única e exclusivamente dele. Mas que, pelo menos, encaminhasse algo aqui, que nós fizéssemos um debate grandioso. Porque nós estamos votando naquilo que vai ser construído no ano que vem orçamentariamente. São as bases. De uma forma genérica. Eu, se está genérico, o orçamento vai vir, beleza, olha, isso daí nós vamos resolver no orçamento. Foi promessa de 6 anos aqui dentro. E você sabe que não virá. E isso é inaceitável. Na quadra que nós estamos, de transparências, que as pessoas têm acesso à internet, que as leis estão disponíveis, que se tenha peça genérica. Eu estou dizendo isso porque eu fiz uma especialização em licitações de contratos administrativos na Faculdade Baiana e levei a lei orgânica daqui para o meu coordenador ver quando eu fazia. Ele disse textualmente, isso não se faz. Isso é coisa de 30, 40 anos atrás, quando é fictícia, mas isso daqui é genérico demais. E é. Vamos votar sem saber no que estamos votando. Eu não faço parte disso. Respeito, entendo a dificuldade da base, que é votar, e da Câmara, que tem que deliberar, mas eu acho, vereadora Neide, com toda tranquilidade, que se deveria ter uma discussão com o Executivo antes de colocar esse projeto, de se melhorar o projeto, e esse projeto vir mais bem acabado para a gente votar com tranquilidade aqui dentro. Porque é um projeto importante para a Câmara, para o Executivo e principalmente para a população, porque trata-se das bases da criação do orçamento de 2024. Desta forma como está, meu querido líder do governo, com toda consideração e respeito, mas esse vereador vai se abster e votar. Muito obrigado. Estas são as palavras do vereador Alexandre Magno. Permanece franqueada a palavra aos nobres colegas parlamentares. Com a palavra o vereador Beto de Zé Pinto. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Neide, todos que nos acompanham nas redes sociais. Seguindo o raciocínio do nobre colega vereador, na fala dele, sobre o projeto, e na fala do vereador Rafael, sobre a Casa de Apoio Estado, do vereador Beto Zé Pinto, onde, desde o início do meu mandato, uma das minhas preocupações era essa casa de apoio. Logo no primeiro mês, fiz logo uma indicação para que pudesse ser executada essa casa e atendesse o nosso pessoal vale-piranguense na capital sergipana, onde tem um ônibus da saúde que todos bem conhecem. E foi aprovado por unanimidade, bem colocado o vereador Alexandre.
E até hoje essa casa não saiu. Eu acho que essa casa está sendo prejudicada, não é agora. Essa casa está sendo prejudicada desde o início, que ela não foi executada onde... Até emenda foi feita para que essa casa fosse executada em Aracaju, para atender a população paripiranguense. Então não é a partir de hoje que essa casa vai ser prejudicada. Deveria já estar sendo executada para que essas pessoas pudessem estar usando, usufruindo dela. Pessoas que fazem esse tratamento, pessoas que têm pacientes internados em Aracaju, né, que às vezes precisa de um local, os seus acompanhantes. Infelizmente não temos. Essa luta vem de muitos anos. Mas, mais uma vez, essa LDO chega mais genérica que a anterior. Então eu sigo o meu líder, meu nobre colega vereador, os outros colegas tomam suas posições que achar melhor. Muito obrigado, senhor presidente. Essa é a minha fala. Estas palavras do vereador Beto Zé Pinto. Permanece franqueada a palavra aos nobres colegas parlamentares. Alguém inscrito? Não. Vai fazer uso? Com a palavra, vereador Rafael Lima, pelo tempo de 5 minutos. Senhores vereadores, meu amigo Zé Litão aqui presente. Senhores vereadores, povo de Paripiranga. Entendo, como eu já falei na primeira fala, mas precedendo os colegas da oposição, eu entendo que a oposição exija as especificações na lei de diretrizes orçamentárias. Mas eu quero plantar na mente dos senhores que a lei de diretrizes orçamentárias, quem puder ler, quem tiver a oportunidade de ler, vai entender, não precisa ser específica. Ela pode ser específica, mas não necessariamente. Ela não precisa ser específica. O que precisa ser específico é a lei orçamentária. Senhores, eu quero trazer aqui um julgado em que diz: as ações a serem executadas devem cumulativamente observar a dotação na lei orçamentária anual e a previsão na lei de diretrizes orçamentárias. A dotação orçamentária, que será posteriormente, e a previsão na lei de diretrizes orçamentárias. Ou seja, repete a minha fala inicial, em que estas três leis devem ser harmônicos. Aprovamos o plano plurianual genérico, e pode ser genérico. Estamos no embate para aprovar a lei de diretrizes orçamentárias, que, se vocês levarem em consideração que é genérica, como quer a oposição, o líder da oposição, entendam que é genérica, mas o que impede? Ela pode ser genérica. Agora, o que não pode ser genérico é a lei orçamentária anual, que virá dependente da aprovação desta lei de diretrizes orçamentárias. Então, o prejuízo que nós podemos causar à sociedade de Paripiranga, como bem relatou o vereador Alexandre, quais são os olhos d'água que serão limpos? Nós não vamos saber se não aprovarmos hoje aqui a lei de diretrizes. Nós não vamos saber. Porque precisa vir para esta casa específico quais são os olhos d'água que serão revitalizados, que serão mantidos pelo poder público, constante no orçamento, na lei orçamentária anual, e não necessariamente na lei de diretrizes orçamentárias. Senhores, eu peço que revejam as decisões dos senhores, convertam
em aprovação do projeto. E na segunda discussão, vamos analisar bem, líder da oposição. Vamos sentar, conversar e vamos analisar melhor. Reveja o seu posicionamento, porque os senhores, abstendo desta votação, quero até a opinião da presidência e da assessoria desta casa, se seguirá à frente para a segunda votação ou morre o projeto de lei já nesta primeira votação, se não tiver a votação, o quórum absoluto. O quórum é 6 votos, então, uma vez passando, segue. Não passou, é arquivado. É o procedimento. Mas não há, acredito que, impedimento para a votação do projeto, porque, embora há uma discussão sobre o fator genérico da lei, todas as leis vieram para cá dessa forma, né? Então, o pedido é para as correções. E aí, no decorrer do percurso, eu acredito que deve buscar esse entendimento do Executivo ao mandar a matéria para o Legislativo. Ótimo. Foi como eu realmente interpretei. Queria que passasse para os colegas vereadores entenderem que precisamos aprovar a lei de diretrizes orçamentárias posta hoje em votação aqui e está dependendo da nossa representação popular aqui nesta casa para que o orçamento público seja atualizado, renovado e que cumpra a sua função social, sobretudo nos 2 projetos de extrema importância que aprovamos com tanta luta nesta casa. A Casa de Apoio, a instalação da Casa de Apoio e Manutenção e o projeto sobre a inclusão das famílias autistas no nosso município de Paripiranga. Muito obrigado, senhores. Então, essas foram as palavras do vereador Rafael Lima. Permanece franqueada a palavra aos nobres colegas. Com a palavra o vereador Alexandre Magno, pelo tempo de 5 minutos. Volto à tribuna para fazer um contraponto ao meu querido amigo Rafael, não como líder de oposição, porque já disse que essa discussão é apartidária. Não cabe discussão, não cabe política dentro dela. Não reconsidero a minha posição, porque já reconsiderei, vereador, em respeito a você, inclusive em respeito a Jerônimo, quando vereador aqui, e continua incorrendo no mesmo erro. Eu acho que é hora de dar uma resposta. A lei passará, não é a abstenção minha ou de Beto ou de eventual mais algum vereador que queira que vá impedir. Eu acho que vocês têm número suficiente para aprová-la. Mas o que eu venho dizer a Vossa Excelência é o seguinte: eu sei que Vossa Excelência é um advogado preparado, um vereador inteligente, e entendo que tenha que fazer essa defesa mesmo aqui. Mas eu faço uma pergunta aos senhores. Nesta quadra da história administrativa, da história pública, o que mais se busca é transparência. É transparência, Paulo. Nós temos um portal da transparência, lei de acesso à informação, então lei genérica não cola nesse tempo. LDO pode ser genérica, LDO era genérica em 1900 antigamente, mas quem tem responsabilidade orçamentária, responsabilidade fiscal, diz o que vai fazer. Traz com transparência aquilo que a Casa do Povo vai votar. Primeiro porque aqueles que votaram em nós, e nós temos a representatividade aqui, têm o direito de saber no que estamos votando. E nós estamos votando no quê? Me diga aí. Eu quero que algum dos senhores me diga em que estamos votando aqui. Ninguém tem uma resposta pronta porque a lei é genérica. Nós estamos legislando no vazio, no vácuo. E estamos fazendo isso há 6 anos. Aqueles que estavam aqui, na passada, eu falo por mim, teve uma única vez, faço essa ressalva, se eu não me engano, o vereador Wilson era o líder do governo, teve uma única vez que realmente ela veio totalmente detalhada para aqui. Mas no mais não veio. Votei, Neide, empenhado uma vez na palavra de Jerônimo, o orçamento veio genérico. O orçamento passado veio detalhado? Vossa Excelência sabe que não, veio genérico. E virá genérico. Possa vir até que não, por causa dessa pressão de hoje.
Mas a praxe é que se venha, vereador Pétis. E nós precisamos dizer no que estamos votando. Nós estamos votando em quê? Estamos votando, como diz, quais olhos d'água vai vir na lei orçamentária? Não, tem que vir detalhado aqui, preliminarmente, na base. Quantos olhos d'água serão limpos? Quais serão eles? E aí a lei orçamentária vem e diz, é o de Conceição de Campinas, é o de tal. Aqui a gente pode fazer até uma projeção maior. Aí a lei, quando pegar o orçamento, enxuga e diz, são esses. Eu vou construir 4 escolas. A lei orçamentária diz, são 2, uma na sede, outra no povoado. Esse é o papel da lei orçamentária, mas a base tem que dizer o que vai se criar. E aqui não está fazendo isso. E nós, mais uma vez, estamos incorrendo neste erro de votar em algo genérico. Estamos votando naquilo que não sabemos. A verdade é essa. E não é nem passar um cheque em branco. Isso daí é falta apenas de compromisso. O setor contábil do município, que eu sei que não é o prefeito, não, o prefeito nenhum faz LDO. Chegue lá, a equipe dele, olha, aí, cadê o PPA? Aí, o programa é esse? Qual é a meta? A meta é essa? Vamos fazer isso, 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 isso. Detalhe. Eu vou construir tantas escolas, eu vou fazer tantos PSFs. Agora, com todo o respeito, não venha atribuir que não votar ou se abster, as coisas não vão acontecer, porque eu já disse. Construção de PSF, saúde mais o quê? Saúde melhor para Ipiranga com mais saúde. Até agora só teve R$10.000, quando me mandaram 10 ou 12 mil de aquisição de medicamento para o hospital. Por isso que o povo disse que não está tendo medicamento. E quem me mandou essa informação foi o prefeito, que eu pedi aqui. O vereador Wilson me entregou. Se a falha veio da prefeitura que me deu a informação. Então, são essas ações que nós precisamos ter de concreto, para que a gente vote com tranquilidade. Porque isso aqui não é questão política, não. Isso é uma questão orçamentária da Câmara, do Executivo e do município. Nós não vamos fazer debate nem quebra de braço sobre isso. Até mesmo porque aqui não tem emenda positivo para a gente estar brigando que vai para qualquer lugar. Não, a gente tem que votar. Só para concluir, senhor presidente, volto a dizer, votar com transparência, votar com responsabilidade fiscal, votar sabendo no que se estava se votando. Agora, dessa forma genérica, Rafael, com todo o respeito e consideração que eu tenho a você, a Vossa Excelência, dessa vez eu vou me abster. Estas são as palavras do vereador Alexandre Magno. Permanece franqueada a palavra aos nobres colegas. Nenhum vereador inscrito. Bom, eu vou apenas justificar que o projeto de lei de diretrizes orçamentárias tem uma relação direta com o PPA e com a LOA para 2024. Então as propostas, as emendas que foram votadas lá no ano passado para o orçamento de 2023, que é o ano vigente, não tem relação com a LDO, que é a fala do vereador Rafael, só para poder deixar isso claro. Não, nós votamos... Não, as emendas que a gente votou, nós votamos um projeto de lei sobre orçamento aqui. Projeto de lei. Agora, as emendas do orçamento foi no ano passado. E essas emendas é do orçamento deste ano que está em vigor. Que, inclusive, o Executivo tem a obrigação de executar dentro do ano do exercício, ou seja, até dezembro. Esse é o papel do Executivo, executar as emendas, porque está lá no orçamento. Inclusive, se não forem executadas, só pode remanejar os 40% do recurso, onde tem que vir um crédito adicional para o Legislativo, para que seja votado aqui no Legislativo. Então, só fazendo algumas ponderações sobre as peças orçamentárias. Então, a nossa relação aqui é com a LOA de 2024. Então, nós estamos votando uma peça que vai regulamentar a LOA de 2024. Ela não é regressiva para o exercício 2023, que é o atual. Só para ficar claro. A outra parte que é importante a gente levar em consideração é que essa relação com o PPA, eu realmente esperava que tivesse algumas posições
inclusive aqui no Legislativo, dessas comparações com o PPA. Nós não temos. Então eu não vou adentrar no debate do PL que chegou a esta casa, pelo menos nesse momento, nessa discussão e nessa votação, mas acredito que a matéria, uma vez trazida essa casa, deve ser posta em votação e eu defendo a aprovação da matéria, levando em consideração a importância para regulamentação para o exercício 2024, mas, por outro lado, a votação pela rejeição não impede que o Executivo mande o orçamento de 2024. Porém, o orçamento será regulamentado pela LDO vigente, que foi do ano passado. Então, só para detalhar questões legislativas aqui desta casa. Como nós não temos nenhuma matéria de debate para além dessa discussão, nenhuma inscrição, a gente solicita que coloque para votação e após a votação eu solicito que coloque os nomes de todos os votantes, porque o regimento da casa pede que a gente tenha a votação nominal. Portanto, solicito que pós-votação a gente tenha todos os nomes expostos na tela de votação. Em votação o projeto. Então, o projeto submetido à votação já em votação nós tivemos 4 abstenções, 6 votos pela aprovação, então 6 e 4, 10, e o presidente não vota, levando em consideração que o voto só se dá para complementação de quórum ou para desempate da votação. Então, o projeto de lei de autoria do Executivo, número 10/2023, recebe 6 votos favoráveis, fechando aí o quórum de votação e aprovação, que é de maioria absoluta dos vereadores da casa. Então fica aprovado em sua primeira discussão e votação e segue para a segunda discussão e votação de hoje a 8, no mesmo horário, às 2 horas da tarde. Após a votação da matéria, abrimos para as explicações pessoais. Fica aberta a palavra aos nobres colegas vereadores. Com a palavra, o vereador Alexandre Magno. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora Neide, cidadãos que nos ouvem, venho à tribuna nas explicações pessoais, deixando a LDO para a próxima discussão, né, vereador Pérez? Para prestar uma homenagem a nosso amigo Márcio de Tonho da Égua, lá do povoado Pau Preto, que está fazendo aniversário hoje, está lá com os amigos, um grande companheiro, um grande ser humano, amigo de todos aqui, que sempre abre o seu estabelecimento comercial e recebe todos com dignidade, com altivez, seja quem for, sorridente, alegre, um espaço onde todos nós nos sentimos bem. Então hoje ele está completando anos, está festejando lá com Moacir, com Adelmo, com Salustiano e com tantos outros amigos que até mais tarde vão se somar lá. Daqui a pouco vou dar uma passadinha, porque merece toda a minha atenção. Então, o que eu quero registrar, senhor presidente, na tarde de hoje, essa data importante desse amigo, volto a dizer,
longe de política, mas amigo de todos nós, não é? Que sempre tem naquele local um ponto comercial, aonde Paripiranga aos domingos sempre se encontra, sempre se festeja, sempre se anima. Essa é a essência do nosso querido amigo Márcio, que com fé em Deus vai continuar por muitos anos, dando alegria não só àquela localidade, mas a todos nós que somos seus amigos e que temos o prazer de desfrutar de sua companhia quando vamos à sua casa ou quando você vem na nossa. Então desejo a você, meu querido amigo, muita paz, muito sucesso, muita felicidade. E em breve estou chegando aí, possivelmente o vereador Peterson vai lá também, né, vereador? Para lhe dar um abraço. Senhor presidente, ainda dentro desta matéria, quero dizer que, diante daquelas informações que Vossa Excelência me trouxe, sobre a questão de aquisição de medicamentos, conversei com o promotor, doutor Ariel, e estou encaminhando uma representação para que se adote providências, porque é inadmissível a mínima quantidade de medicação que fora adquirida pela prefeitura nesse curto espaço de tempo. Vou detalhar, estou detalhando, tirando processo a processo, já para encaminhar para o promotor, e a preocupação é porque tem pessoas que são hipertensas e nem losartana tinha, que me procuraram. E eu estou fazendo um apanhado daquilo, Beto de Zé Pinto, que foi adquirido. Porque saúde é um dever de todos e direito do Estado. Isso está na Constituição. Principalmente a população que necessita da atenção da farmácia básica. Então, está na hora de se passar um pente fino, inclusive, senhor presidente, a comissão de saúde dessa casa, requisitar as entradas e saídas de medicamento da farmácia básica e do hospital, porque a situação é crítica, muito crítica mesmo. Tem pessoas que não têm condição de adquirir uma medicação. E olhe, só falando nessa questão do losartana, que é um remédio de pressão barato, 50% da população brasileira sofre de hipertensão. Então isso não pode acontecer. E eu estou dizendo isso com base nas informações que a prefeitura me emprestou, naquilo que foi requisição minha via a mesa desta casa. Eu não estou dizendo nada mais. Se eu estiver errado, quem errou foi o prefeito que assinou o ofício me encaminhando, detalhando as aquisições. E isso não pode acontecer. Estive com o promotor, coloquei a par da situação, pediu que eu formalizasse, e eu vou formalizar, porque a população não pode ficar à mercê dessa situação. Se a situação já se regularizou, maravilha. Eu estou ainda prestando as informações em cima da documentação que eu recebi. E é através dela que eu vou acionar os órgãos de controle. Faço também, senhor presidente, daqui, uma cobrança no sentido de acionar o Tribunal de Contas sobre a questão dos calçamentos, como requerimento assinado por nós. Peço também, pelo grande volume de obras paradas que estão paradas nesse município, aquilo que for recurso federal, vamos formalizar via Câmara um pedido para que a CGU venha acompanhar a Controladoria Geral da União. Não se pode admitir que o município fique paralisado, porque obra parada é prejuízo. E se é recurso federal, a competência é da União. Então vamos formalizar esse pedido à CGU. O vereador Didi Peba, sempre atuante com seus vídeos, acompanhando a questão da ambulância, desrespeitoso aquilo, é inadmissível. Vamos formalizar o Ministério Público também, que está parado, creio, há mais de um ano, segundo Vossa Excelência postou no vídeo, uma ambulância, que é aquilo que se disputa, que a população necessita e que os municípios se disputam via governo para se adquirir, para se atender, porque não se tem ambulância para todos. Então, senhor presidente, acho que o papel desta casa, e aí quero que nós já estamos nos encaminhando para o recesso, parabenizar Vossa Excelência, que tão bem vem desempenhando aqui e atendendo às nossas demandas, seja nos requerimentos de informações, seja nos requerimentos de pedido de providência, como pedimos ao Tribunal de Contas da União, que continue firme na defesa do Legislativo e das prerrogativas de cada um de nós vereadores. Porque o que nós temos, quem sabe utiliza, são as redes sociais, a tribuna. No meu caso, as representações via judiciais e via o Tribunal de Contas. As pessoas muitas vezes me perguntam, você está calado? Não, eu não estou calado, pode ter certeza. Eu não estou aqui na tribuna.
Hoje vim e faço questão. Só em curso no Tribunal de Contas tem média de 14 denúncias formalizadas por mim, pelo vereador Beto, né, pelo vereador Toninho e por outros vereadores que foram julgadas já, essas eles estão recebendo, mas nós estamos atuando, e não é desmerecer. Não é? Esse é o papel do vereador. Não vou dizer que aqui está errado, quem diz que está errado é o tribunal. A nós cabe sinalizar, apontar, né, dizer que não concordamos com determinada posição, ou com determinado processo licitatório, ou com determinado comportamento. Mas não somos nós que damos a palavra final. Se as denúncias vêm sendo julgadas parcialmente procedentes, abre ao executivo um alerta grande. Alguma coisa está errada. Corrija. A oposição, muitas vezes, como aqui já colocado, e aqui estou no papel de oposição, ajuda muito mais do que a situação. Porque nós apontamos, e Vossa Excelência, que está sentado na cadeira, tem a condição de corrigir, porque a caneta é sua, a equipe é sua, e a responsabilidade também é sua. Basta querer fazer, se faz. Nós temos exemplo de grandes administrações nesse país, Beto. Muitas, e muitas positivas. O que nós precisamos, e o que nós temos que defender, vereador Wilson, presidente dessa casa, é mais transparência na aplicação dos recursos públicos, porque esse dinheiro, se pensava-se antigamente, que era de quem ganhava a prefeitura. Não, esse dinheiro é do povo, é do contribuinte, é de quem precisa. E esta casa é a fiscalizadora, é a que acompanha, é a que não deixa esse povo ser lesado. Aqui nós temos que ter a firme posição de não se permitir que se meta a mão no dinheiro do povo. Porque quando se mete a mão no dinheiro do povo, vereador Didi, se falta saúde, se falta educação, falta o medicamento do hospital, a obra para, a folha fica sem pagar. Uma das grandes prerrogativas nossa é essa, fiscalizar, acompanhar. Isso não é desmerecer, isso é prerrogativa do papel do vereador. E isso, pode ter certeza, até o término do meu mandato, do nosso mandato, posso dizer tranquilamente, né, vereador Beto, vereador Toninho, vereador Didi, por quem falo aqui, iremos acompanhar, iremos fiscalizar, com todo respeito, com todo o trato correto que o Executivo merece de nós, mas não iremos nos afastar dessa condição de fiscal do povo. Dessa condição de quem se debruça nos processos licitatórios e encontra as falhas. Dessa função, principalmente sua, Beto, e Didi, que está indo muito ao hospital, e Toninho, daqueles que saem de sua casa muitas vezes, 1 da madrugada, debaixo de chuva, numa moto velha, para ir para Aracaju ou Antas, para os hospitais, buscar a sua saúde, e não tem, porque não tem no município o amparo necessário às condições de se garantir a efetividade desse direito elementar ao cidadão, que é o direito à saúde, que é o direito à educação de qualidade. Ainda precisamos, senhor presidente, para a conclusão, fazer um enfrentamento sobre a questão do piso da educação, de forma madura, mas também, se cobrar daqui um projeto educacional que valorize a rede municipal e que se forme na plenitude. Para a conclusão mesmo, que se reconheça o direito financeiro, mas também a contrapartida de quem está em sala de aula, ministrar uma aula que capacite e que eleve e que transforme, acima de tudo, o educando. Muito obrigado. Estas são as palavras do vereador Alexandre Magno. Permanece franqueada a palavra aos nobres colegas vereadores. Com a palavra, vereador Didi Peba. Senhor presidente, boa tarde a todos que estão assistindo, vereadores, vereadora. Senhor presidente, então, vamos falar aqui sobre a ambulância. A ambulância de Conceição de Campinas, que foi a indicação do vereador Didi Peba, sumiu de Conceição de Campinas. A população procura muito o vereador para poder saber sobre essa ambulância. Então, até hoje, eu estou sempre cobrando aqui na tribuna e não tenho nenhuma posição do executivo. E a ambulância daqui de Paripiranga também, que está no Cajueiro, na oficina, mandaram vários vídeos para mim, foto dessa ambulância lá batida, que tem mais de ano que está por lá.
E até tiraram onda essa semana, mandaram o vídeo de dia, agora resolveu. Estava descoberta uma parte e está coberta toda agora. A ambulância cobriram, foi o problema que fizeram. Foi resolver, foi cobrir a ambulância. Então que o executivo dê aí uma atenção ao povo, né, sobre essa ambulância que está batida há mais de ano. Não sei o que está acontecendo, se não tem peça, o que é, mas pelo menos justifica para a população. E a respeito também vou falar aqui um pouquinho, que fiquei muito feliz com a indicação do vereador de Ipeba, o Wilson do PT também, presidente dessa casa, Paulo Dinezinho, a quadra de poliesportivo de Conceição de Campinas, que foi inaugurada sexta-feira, 16. É uma pena, cheguei lá no domingo, os jogos me procuraram, rapaz, por mais de 10 jogos procuraram o vereador de Ipeba para poder falar que inauguraram a obra, está sem a tela de proteção nas laterais, no teto, as portas, faltando as portas da entrada da quadra. Então inauguraram a quadra sem estar terminada, eu não sei o que está acontecendo nessa gestão, rapaz. Então é que o prefeito dê sua atenção a esse povo aí, olhar essas obras, o pessoal que está fazendo as obras, sei lá. E o dever do vereador é fiscalizar, e eu vou fiscalizar, vou estar sempre em cima, fiscalizando. É isso aí, pessoal, fiquem todos com Deus. Estas palavras do vereador de Ipeba, permanece francada a palavra aos nobres colegas parlamentares. Bom, como não temos vereadores inscritos, solicitar o vice-presidente da casa para ocupar a presidência enquanto eu faço uso da palavra na tribuna. Fica franqueada a palavra ao vereador e presidente dessa casa, o Wilson do PT. Boa tarde, colegas vereadores, funcionários da casa. Boa tarde a todos que nos acompanham através do programa Fala Câmara, através das redes sociais. A minha vinda na tribuna na tarde de hoje, nesse dia 20 de junho, é para falar um pouco sobre o nosso trabalho, sobre o meu trabalho, que a gente apresentou nos últimos dias, com apoio do governo do estado, do governador Jerônimo Rodrigues, com apoio do deputado estadual Robson Almeida. A gente, nos últimos dias, e em especial no domingo, trouxemos para a cidade, primeiro, 100 caixas d'água que fizemos distribuição à frente da Câmara, com os beneficiários das caixas d'água que receberam de forma muito positiva e muito alegre a ação do mandato de estar trazendo caixas d'água para ajudar a captar a água da chuva e também a água do processo, do projeto de água encanada dessas comunidades rurais. Então esse foi o primeiro movimento pela manhã, aqui em frente à Câmara de Vereadores, uma ação importante para o município e que está dando resultados porque está trazendo dias melhores para o nosso povo. A outra ação muito importante aqui em Paripiranga foi a execução de mais de 3 quilômetros de extensão de rede de água do povoado Antas do Raso. Povoado este que recebeu água encanada nas torneiras de qualidade, água da Embasa, e que recebeu a presença do deputado Robson Almeida para poder fazer a inauguração da obra e visitar o povo da comunidade, para que assim a gente possa apresentar a execução da obra e a inauguração com o trabalho que é a água chegando às torneiras, com toda a dificuldade que tivemos, com o terreno que deu pedras, com o terreno que teve que fazer o processo de mudança da encanação. Os canos passaram a ser de ferro, ser revestidos de ferros, para poder garantir a chegada da água na comunidade de Antas do Raso. Então essas ações, claro, têm uma relação direta com o nosso Partido dos Trabalhadores, com o governador Jerônimo Rodrigues, e vivemos um novo tempo, uma nova era no Brasil com o presidente Lula. Portanto, a gente está vivendo o melhor momento da política, nós do Partido dos Trabalhadores, e eu em particular, o único mandatário
aqui do Legislativo, estou, em especial, lutando por dias melhores para o povo, e essa semana foi de grandes conquistas, porque em um único dia a gente apresenta para a população de Paripiranga 3 ações importantes. E qual foi a outra ação importante para o município? Além da inauguração da água, o deputado já sinalizou as próximas obras que serão executadas. Então nós teremos o Cavaco de Dalmo e Antônio Barreto, que é uma obra importantíssima, lutada por vários anos, e que nós temos um compromisso com aquela comunidade e com o povo daquela região. Nós fomos lá debater com o povo, ouvir a comunidade. O deputado esteve lá por 2 vezes. E eu estive lá por 2 vezes, dialogando com o povo junto com o deputado. Portanto, a próxima obra a ser executada pela Embasa, em parceria com o nosso mandato, com o deputado Robson Almeida, é a obra do Cavaco de Dalmo e de Antônio Barreto. E as próximas obras, mais de 5 quilômetros de extensão de rede de água, será a região onde temos a região do Pau Lavrado, o Rumo, a região também aqui próximo do posto Laiane, a região de Jailton, próximo ao posto Laiane, e também a região aqui do Mulugu da Lagoa Preta, outra extensão importante, e temos a região da Maria Correia, alguns corredores que serão executados, e nessa relação de obras de mais de 5 quilômetros de extensão de rede e os mais de 3 quilômetros de extensão de rede, a gente quer aqui agradecer imensamente, primeiro ao deputado Robson Almeida, pela luta por dias melhores para o povo de Paripiranga, e segundo, ao governador Jerônimo Rodrigues, que é o governador do estado, que está viabilizando a liberação destas obras para atender o povo de Paripiranga. E registro uma ação de muita importância, que é o que a gente recebeu em Salvador ontem, que foi um kit de estabilização. Eu quero pedir a Edgar para colocar no telão um pouco do trabalho do mandato na área da saúde, porque ontem a gente estava em Salvador trazendo mais uma grande obra ou uma grande ação do meu trabalho, do vereador Wilson do PT, para atender o município de Paripiranga. E é preciso registrar, deixar o carimbo do vereador Wilson do PT em cada ação. É importante deixar claro que a primeira ambulância tipo SAMU para Paripiranga foi feita por indicação do vereador Wilson do PT, que está ali. Uma ação importantíssima para a saúde, que salvou muitas vidas no período da Covid. O vereador de Itipeba, inclusive, que passou por um momento delicado, que foi entubado, que está aqui no plenário contribuindo na luta por melhoria do povo, esteve sendo socorrido pela ambulância tipo SAMU. A outra ambulância, menor, mas com a importância gigantesca, que é salvar vidas, continua como uma ação importante do meu trabalho. Então foram 2 ambulâncias para Paripiranga, 2 emendas parlamentares dos meus deputados, o deputado Robson Almeida e do deputado atual secretário da Casa Civil Afonso Florense, e a última emenda, no dia de ontem estive em Salvador, a diretora do hospital, Clésia, estava presente para receber o kit de estabilização para atender o município de Paripiranga, para salvar vidas, porque se nós tivermos um acidente e chegar no hospital com 2 pessoas em estado grave, teria que colocar apenas uma para estabilizar, a outra teria que descer para Aracaju ou para Ribeira do Pombal para buscar socorrer a vida daquele paciente. E no caso, com 2 kits de estabilização, nós temos como colocar os 2. Então vamos ter a condição de salvar vidas, de ajudar a Secretaria de Saúde, a secretária Daniela, a garantir melhorias na saúde, a diretora Clésia a garantir melhorias no hospital de Paripiranga e a salvar, sobretudo, a vida do povo de Paripiranga. Portanto, o nosso trabalho
será sempre para o povo, será sempre com o povo e será sempre pelo povo. Por isso o vereador Wilson do PT tem a trajetória de luta, sempre na luta por dias melhores, porque esse é o nosso papel enquanto representante do povo. Quero aqui finalizar agradecendo imensamente o carinho do povo de Paripiranga, agradecer imensamente a participação no dia de domingo, aqui no plenário desta casa, pela quantidade de pessoas que vieram prestigiar o deputado Robson Almeida, que vieram receber as suas caixas e que vieram, sobretudo, acreditando em dias melhores, com a esperança de que o nosso trabalho terá a condição de trazer dias melhores para o povo. Portanto, esse é o nosso registro na tarde de hoje e a gente finaliza agradecendo ao povo de Paripiranga. Muito obrigado a todo paripiranguense, a cada paripiranguense que acredita no nosso trabalho e que confia de que a cada dia a gente tem a oferecer ao povo de Paripiranga, que é a nossa luta incansável. E eu finalizo registrando. Eu estive em Brasília, no Ministério do Desenvolvimento Agrário, em reunião, discutindo projetos para as comunidades mais carentes de Paripiranga. Cheguei de Brasília para Salvador 1h da manhã e de 1h da manhã vim para Paripiranga, chegando aqui 5h30 da manhã e em seguida me organizando para vir para o evento aqui de manhã. Então, às vezes, a outra pessoa que está distante acha que a vida do político, do vereador é fácil. Não é tão simples assim. Tem que ter coragem, tem que ter luta. E a minha trajetória demonstra essa luta e essa coragem sempre para o bem do povo. Por isso fica o registro na tarde de hoje. Solicito inclusive a equipe da secretaria que coloque na ata para que fique o registro na tarde de hoje. Muito obrigado, senhor presidente de Itipeba. Muito obrigado aos colegas vereadores. É só a palavra do vereador e presidente dessa casa, Wilson do PT. Então, agradeço, nobre colega de Itipeba, e nada mais havendo a tratar, encerramos a presente sessão, marcando a próxima para de hoje a 8, às 2h da tarde. Peço desculpas, mas a gente abriu para as inscrições, eu fui fazer uso da palavra e ficará para a próxima. Com certeza a gente terá a próxima sessão e terá a oportunidade.